Bom, galera, então vamos aí para o nosso terceiro dia da semana Agilizei. No primeiro dia, a gente aprendeu a configurar a nossa máquina para o que a gente precisa ali para trabalhar com Cypress. No segundo dia, a gente aprendeu a como criar o nosso projeto e criamos aí os nossos primeiros cenários. E hoje, nesse terceiro dia, a gente vai aí criar um cenário um pouquinho mais complexo, né, para conseguir explorar aí mais funcionalidades da ferramenta e também diferentes técnicas aí durante a aula. Beleza? Então eu já separei aqui o conteúdo que a gente vai ver. Então a gente vai conhecer alguns comandos novos, vai refatorar ali a implementação dos nossos testes para usar o local storage que a gente viu ali na aula passada, né, que é onde os dados são armazenados, e depois a gente vai aí já para o nosso fechamento, que é o desafio da aula de hoje. Então, sem mais delongas, já expliquei para vocês aí, agora vamos lá para a prática. Eu já abri aqui o meu projeto, então se você ainda não está com esse projeto, com o projeto aberto, eu recomendo que você abra para a gente dar sequência. E aqui eu vou adicionar um novo it, certo? E nesse it eu vou colocar aqui o nome do cenário que a gente vai implementar agora, que é de validar o saldo de acordo com as transações que a gente tem em tela. Então, já salvei aqui. Como agora eu quero focar somente no desenvolvimento desse cenário aqui, eu vou adicionar o add only. E agora sim, a gente vai poder focar só nesse cenário aqui. Enquanto abre o Cypress, eu vou abrir ele aqui. Enquanto abre, aí a gente vai lá para a nossa aplicação Dev Finance Agilizei, analisar aqui o que a gente vai fazer nesse teste, né? A gente tem aqui os nossos totalizadores, entradas, saídas e total. E esses totalizadores, eles são construídos de acordo com os valores que são exibidos aqui. Os valores das entradas e os valores de saídas, certo? Então, esse teste que a gente vai fazer aqui é para explorar como a gente poderia acessar o valor de cada uma dessas linhas aqui, armazenar e depois comparar se é o valor que realmente está sendo exibido aqui no total, ok? É basicamente isso que a gente vai fazer durante esse cenário. Bom, já abriu o Cypress aqui, está tudo certo, a gente já pode começar a avaliar o que a gente precisa fazer durante esse teste. Então, como a gente normalmente faz antes de começar a implementar, a gente vai fazer aqui uma breve análise do que a gente vai precisar, dos nossos passos, né, que a gente vai fazer para validar esse saldo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar a tabela, né, que tem as linhas. Na verdade, as linhas com as transações, né? A gente precisa pegar cada uma dessas linhas aqui dentro da tabela com as transações. Depois, o que a gente vai precisar fazer é ajustar, né? Tipo, a gente vai precisar formatar esses valores das linhas, da coluna, na verdade, né? Que tem aqui, porque, enfim, né? Tem texto, é uma vírgula, aqui ele exibe o RS antes, então a gente precisa formatar esse valor aqui para conseguir fazer ali algumas funções matemáticas, né? Para chegar no resultado que a gente espera. Depois que a gente formatar, a gente vai precisar tá certo, tô no caminho certo. Depois que a gente formatar, a gente vai fazer aqui algumas validações matemáticas, né? A gente vai precisar pegar o texto aqui do nosso total. Então a gente vai capturar o texto do total. Depois, sim, a gente vai comparar o somatório, né? Somatório de despesa, de entradas e despesas com o total. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui nesse cenário. Então vamos lá para a primeira parte, que é capturar as linhas com as transações. Para isso, a gente vai utilizar a mesma técnica
que a gente usou na aula anterior, que é de vir aqui, ó, clicar nesse tracinho aqui. Vamos clicar aqui na linha e, como a gente pode ver, ó, a gente já sabe que essa tabela tem um ID. Então, até para evitar, caso um dia apareça outra tabela aqui em tela ou alguma coisa do tipo, né, a gente vai adicionar o ID da tabela e a partir desse ID a gente vai buscar as linhas que a gente precisa interagir. Então, vou colocar aqui hashtag datatable. Opa, ficou cifrão. Hashtag datatable. Aí a gente vai ter dentro aqui dessa tabela, né, o cabeçalho e o body, né, do corpo da tabela, que tem as linhas com as informações. Como o cabeçalho, nesse caso aqui, não vai fazer diferença para o que a gente precisa no teste, eu vou ir diretamente para o T-body. Né? Adicionei aqui o T-body e dentro do body eu vou pegar cada linha, que é o TR. Legal? Aí eu já posso voltar lá no Cypress. Eu vou inverter aqui. A gente já pode voltar aqui no Cypress e digitar o nosso scikit datatable tbody tr. Legal? Com isso, a gente vai ter acesso às linhas da nossa tabela. Só que, como esse é um teste novo, né, a gente ainda não tem nenhuma transação cadastrada. Então eu vou pegar aqui de cima, por enquanto, essas duas transações que são geradas, que a gente criou. Vou colocar aqui antes dos nossos passos. Beleza. Agora, se a gente salvar aqui, vou salvar e executar aqui no Cypress, a gente vai ver que ele vai executar somente esse teste, que a gente adicionou o only, vai cadastrar as duas transações e no final ali ele vai fazer um get para a tabela e vai encontrar duas linhas. Legal, já fizemos um primeiro passo aqui do nosso mapeamento aí das linhas. A próxima coisa que a gente vai fazer é com um comando novo, que é o comando each. Para que serve o comando each? Ele serve para basicamente a gente navegar em cada item de uma lista e executar uma determinada ação. Né? A gente, assim como, por exemplo, a gente tem os laços de repetição ali nas linguagens, né? O for, o while, né? A gente tem aqui o each, que vai fazer uma repetição, né? Dentro de cada item de uma lista que foi encontrada, né? O nosso seletor encontra dois elementos, então o each, né? Vai navegar para cada um desses elementos, cada linha, para a partir disso a gente poder fazer alguma ação. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Dentro do each, a gente vai passar três características que a gente vai receber desse comando, né? O primeiro é qual elemento que a gente está trabalhando nesse momento, né? Qual o elemento que ele está, porque ele vai navegando em cada elemento, né? Então a gente pode passar como primeiro parâmetro aqui qual que é esse elemento que ele está no momento. O segundo parâmetro que a gente pode passar é qual o índice que ele está. Por quê, né? Assim como lá nos laços de repetição, a gente sempre tem ali o índice, que é onde a gente está, né? Se, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês ali, como a gente tem dois itens dessa lista aqui por enquanto, o index do primeiro item da lista vai ser 0, né? Porque sempre inicializa em 0. E o segundo vai ser 1, né? E assim, se fosse uma lista maior, ele começaria em 0 e ia incrementando esse index automaticamente em cada repetição aqui do each. Legal? E por último, o último parâmetro que a gente pode passar aqui é a lista, né? Para a gente ter a propriedade da lista como um todo. Ok? Aí para finalizar aqui o each, eu vou colocar aqui uma arrow
né, essa flechinha para o lado, abre e fecha, né, chaves. Legal? Agora, aqui, ó, até vou colocar para vocês verem, vou colocar um Scilog index para vocês verem, né, que ele vai repetir duas vezes. Ó, eu estou colocando só um Scilog e ele vai repetir duas vezes. A primeira ele vai colocar o índice 0 e a segunda o índice 1. Olha só. Legal? Então, é assim que funciona o Scite. E o que que ele vai, para que ele vai servir aqui, né, no nosso contexto? Ele vai servir para que a gente consiga navegar linha por linha e capturar o valor dessas linhas, né, para uma por uma, antes de fazer o somatório final que a gente precisa fazer ao final do nosso teste. Beleza? Então agora vamos prosseguir. A gente já tem a nossa linha, né? Agora o que a gente precisa fazer é, aqui dentro da coluna, selecionar somente a coluna que possui os valores, né? A gente tem a coluna com a data, coluna com a descrição, e a gente quer só as colunas que possuem valores. Para selecionar só as colunas que têm valores, a gente vai usar a técnica de busca por classes, tá? Com uma coisinha a mais, né? Que eu vou colocar aqui primeiro, né? Eu vou mapear essa que é as de entradas. Ó, percebam que as entradas têm a classe .income e cadê a outra linha? Aqui, ó. As saídas, elas têm a classe expense. Então, eu vou criar um seletor que ele vai encontrar todas as colunas que estejam dentro da linha, né? E que tenham ou a classe income ou a classe expense. E vai ficar assim, ponto income, na verdade, né? TD, que eu quero a coluna, que tem a classe income. Encontrou um só, tá certo? Ou, eu coloco uma vírgula, td.expense. Daí ele vai encontrar os dois, né? Ou um ou o outro. Beleza? Com isso, eu já vou conseguir. Quando eu chegar aqui na linha, ele vai buscar. Tem um expense? Não tem. Ah, mas tem o income? Beleza, então encontrei o que eu preciso. Ok? Então, vou salvar aqui. E aqui dentro, ó, a gente vai usar... Já que a gente tem o elemento que a gente precisa, aqui, né, no primeiro parâmetro, eu vou dar um get nesse elemento. E a partir desse elemento, eu vou usar a mesma técnica que a gente utilizou na aula passada, que é o find. E dentro do find, eu vou passar aqui o que a gente acabou de filtrar aqui dentro, né, do nosso Chrome DevTools, né, que é ou as colunas com entradas ou as colunas com saídas. Legal? Já fizemos aqui, ó, capturamos as linhas com as transições e as colunas com valores. Legal? Agora, o que a gente vai fazer é capturar o texto, né? Capturar o texto, até faltou isso. Capturar o texto dessas colunas. Porque, por enquanto, a gente só está mapeando elas aqui, né? A gente ainda não fez, não está nem clicando, nem digitando nada nelas. Então, aqui a gente vai utilizar um novo comando também, que serve para que a gente consiga obter o valor de texto aqui de dentro de algum elemento, né? Nesse caso, é a coluna com valores. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando invoke. Eu vou colocar aqui get, colocar aqui embaixo mesmo, colocar o comando invoke. Para que serve o comando invoke? O comando invoke, até a gente pode usar o nosso recurso aqui, ó. Ele serve para invocar uma função JavaScript, né, aqui do nosso browser. E uma das funções disponíveis que a gente tem é a função text, né, que seria para obter o texto. Né, seria essa função assim, ó. Eita, não é assim não. Minúsculo. Assim. Né? E o que a gente vai fazer, né, essa função ela retorna o texto ali dentro do nosso HTML. A gente vai passar que a gente quer executar essa função aqui para um invoke. Só que a gente não precisa passar, né, como ele já sabe que é uma função, a gente não precisa passar
a abertura e fechamento de parênteses. A gente passa só que a gente quer executar a função text. E com isso, ele já vai executar essa função e vai obter o valor de texto ali daquele elemento, beleza? Aí, uma vez que a gente tenha esse texto em mãos com o invoke, a gente precisa passar ele para um contexto que a gente consegue acessar esse valor. E para isso, a gente vai utilizar aqui o then e passar aqui uma variável com função arrow também. Então, eu vou passar aqui a variável text, que vai ter o quê? O conteúdo retornado desta função aqui, que foi executada, ok? E eu vou passar esse text aqui para dentro desse contexto. Aí, dentro desse contexto aqui, eu consigo interagir com esse valor. Beleza, galera? Eu vou dar um scilog aqui para vocês verem o resultado disso que a gente está fazendo. E a gente já vai voltar ali para revisar o quanto a gente está avançando aqui na que a gente tem preparado para hoje. Então, vou dar um log para vocês entenderem tudo que a gente fez. E tá aí, ó. Tomar uma água aqui. Então, tá aí, ó. A gente pegou as linhas primeiro, né? Depois, com o comando it, que ele, apesar de ele não ser logado aqui, né? Ele, por padrão, como ele itera muita coisa, ele geraria muito log e ele, por padrão, ele não aparece aqui, tá? Mas isso aqui quem está fazendo é ele, ó. Tá acessando cada linha. Dentro de cada linha, tá buscando a coluna, que seja income ou expense, e tá obtendo o seu texto. O texto que foi obtido, a gente fez um log, então tá aqui, ó. RS100, que é o valor que tá aqui, e na segunda a mesma coisa, ó. O R$35 menos R$35. Legal? Já fizemos aí a nossa primeira parte, até deixa eu conferir aqui no nosso planejamento. Já conhecemos o comando each e já conhecemos o comando invoke. Aí agora, galera, a gente vai para a próxima parte aqui, que a gente tinha falado, que é sobre formatar esses valores das linhas, né? E para isso, a gente vai ter que usar alguns recursos do JavaScript. E como a gente vai usar aqui ao longo da aula, né, a gente vai acabar usando vários desses recursos que são até um pouquinho mais complexos, eu preferi abstrair essa parte da aula para um arquivo que já vai ter as funções que vocês vão precisar, né? Aí depois eu vou só passar ali explicando o que está sendo feito em cada uma dessas funções aqui, replace, split, trim, number, string e tal, para vocês entenderem, mas para facilitar a vida de vocês aí, eu abstraí isso para uma classe aqui de utilitários, ó. Então, vocês podem acessar diretamente aí no link abaixo daí do vídeo, tem o link para esse GIST aqui. Aí aqui, esse GIST tem aí as funções que a gente vai utilizar de formatação, geração de número numérico e uma coisinha que a gente vai ver ali um pouco mais para frente dessa aula, que é para interagir com o local storage. Beleza? Então, acesse aí esse link, copia esse conteúdo aqui ou salva e o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, dentro da pasta support, nós vamos criar um novo arquivo, ó, new file, utils.js, e vamos colar o conteúdo desse arquivo aqui. Beleza? Aí você salva. Depois que salvar, você vem aqui em Finanças Spec. Nós vamos lá no topo do nosso arquivo e nós vamos importar as funções que a gente vai utilizar aqui dentro desse contexto por enquanto. Nesse caso, a gente vai utilizar, por enquanto, vou importar aqui da pasta support, support/utils, a gente vai importar só a função format, por enquanto, ok? Beleza? Fez isso, importou aí as nossas funções úteis, né? Aí já pode voltar lá para o final do teste. E aqui, o que a gente vai
fazer, né? O que a gente precisa fazer? Aqui nas nossas anotações, inclusive, está isso. A gente precisa formatar esses valores das linhas, que é remover, basicamente, né? Posso mostrar para vocês aqui. Basicamente, a gente vai substituir a vírgula por ponto, vai remover o cifrão, né, dali, e o RS do nosso texto, porque ele não nos serve. Vai verificar aqui se há um valor negativo ou positivo, né, e retornar o valor formatado. Então, aqui, ó, se vocês quiserem testar essa função, a gente pode duplicar a linha e digitar aqui, ó, format text. Aí vai dar um log com o texto não formatado e com o texto formatado para vocês verem como que fica. Ó, então, é basicamente isso que faz a nossa função de formatação ali, né? Digita o nosso texto sem formatação e o nosso texto com formatação. Legal? Então, agora que a gente já tem aí o nosso valor formatado, a gente pode dar segmento para o que a gente precisa fazer. Já formatamos os valores das linhas. Agora, o que a gente vai fazer, que a gente também não colocou aqui, é somar, né? Fazer o somatório, somar os valores de entradas e saídas. Beleza? Para isso, a gente vai criar duas variáveis aqui. Vou colocar aqui let incomes, que vai ser as entradas, e let expenses, que seriam as saídas. Vou inicializar porque em zero, né, que sempre vai inicializar zerado essas variáveis aqui. E aqui dentro do nosso it, a gente vai fazer essa validação. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar o invoke lá na linha de cima. Aí, para a gente conseguir não confundir aqui onde que está abrindo e fechando as coisas, ok? Aí, beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, se for uma entrada, né? A gente vai incrementar a nossa variável de incomes, e se for uma despesa, a gente vai incrementar a nossa variável de despesas, que é a expenses. Então, para fazer isso de um jeito mais simples, a gente vai utilizar um if aqui. Vamos obter esse text, que eu vou fechar aqui por enquanto, para ficar maior a tela. Pegar o text, vamos utilizar uma função de texto aqui que é o includes, que é basicamente para verificar se esse texto inclui um determinado valor, e vamos ver se ele tem o sinal negativo. Se ele tem o sinal negativo, então significa que ele é um valor negativo, né? Então nós vamos passar para a nossa variável de despesas, que é a expenses, ela mesma, né? Senão ela só ia ficar sobrescrevendo o valor, mais o valor que está ali no texto, só que formatado. Beleza? Do contrário, se ele não tem, se ele não inclui o sinal negativo, é porque é um valor positivo, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa variável de incomes. Incomes mais format text. Legal? Com isso, a gente já vai ter a lógica aqui necessária para somar os valores de entradas e saídas. Aí, depois do nosso... depois que fizermos isso, né, a gente pode vir aqui dentro do nosso contexto aqui e dar um... Deixa eu ver aqui só onde, né? Para eu não me perder nas entradas e saídas. Aqui. A gente pode dar um scilog aqui na nossa variável de incomes e um scilog na variável de expenses. Na verdade, até é interessante a gente fazer dentro aqui desse contexto, porque o Cypress ele é assíncrono, né? Pode ser que ele não tenha os valores ainda. Então vou dar esse scilog aqui dentro.
Vou colocar aqui log de entradas e saídas. Tá aí, nosso log, o log final que a gente deve considerar, né? Que é depois que ele já passou por todas as colunas. Então, as nossas entradas, beleza? As nossas saídas, beleza também. Tá aí, tá mostrando os valores corretos. Então, a gente já tem o que a gente precisa para comparar ali com o nosso valor total. Então, agora eu vou manter aqui por enquanto nossas entradas e saídas e a gente já pode ir para nossa próxima parte aqui, que é capturar o texto do total. Para isso, agora que a gente já conhece, né, as funções de invoke e text e a nossa função auxiliar format, vai ficar bem fácil, né? A gente só vai precisar mapear aqui o nosso elemento de total, que contém esse texto. Tem o ID total display, vai encontrar um elemento só. É basicamente só repetir os passos que a gente executou aqui. Né? Eu vou só sair aqui desse scigets. Aí, beleza. Aí aqui eu vou digitar o comando scigget. Vou passar aqui o total display. Ponto invoke text then text. E aqui a gente pode até dar um log, log valor total. E exibir o texto, só que formatado. Vamos ver. Tá aí. Nosso valor total formatado sendo exibido aqui no nosso log também. Então, agora a gente já tem os 3 valores que a gente precisa, né, galera? A gente já tem os valores de entradas, os valores de saídas e o valor total. Agora, basicamente a gente criar a nossa asserção aqui para validar se está tudo de acordo com o esperado. Então, eu vou vir aqui e vou dentro aqui do total display, eu vou colocar o seguinte, né? A gente vai criar uma variável chamada expected total, para manter aí um padrão de nomenclatura, já que a gente está usando em inglês, né? Expected total, que vai ser os incomes mais os expenses. Daí ele vai entender, né, positivo com negativo. E vou pegar aqui o nosso total formatado, né? Na verdade, a gente vai ter o let's expected total, que é essa soma aqui, e o total display aqui formatado. Então, vou criar uma outra aqui, expected, na verdade não, formatted total display, que vai receber o nosso texto formatado. Posso tirar esse log aqui. Beleza, tenho as duas variáveis que eu quero comparar agora, os dois valores, na verdade, e eu vou usar uma asserção aqui com o expect. Então, eu espero que o valor total que está sendo exibido ali no total formatado, né, seja igual to o valor total esperado. Beleza? Eu vou salvar. E tá aí. Nosso valor total que está sendo exibido já está sendo aí comparado com o somatório aí, tanto das nossas entradas quanto das nossas saídas.
Legal, galera? Então, já conseguimos aí basicamente finalizar a nossa primeira parte, né? Que seria validar o saldo com diversas transações. Então, eu já vou marcar aqui, já estamos avançando muito bem aí. O GIST, não esqueçam de acessar e de importar ali dentro da spec. E expliquei ali, né, o que a gente estava fazendo dentro da nossa classe utilitária, que é basicamente manipulação de strings, manipulação ali, casting de alguns tipos e a geração de valores randômicos que a gente não usou ainda, mas a gente vai utilizar agora.